Mais uma vez, saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a vida de cada um e que todos estejam bem dispostos para não só receber a palavra, mas também cooperar com o trabalho do Senhor. Amém? Vamos abrir as Bíblias no livro de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. A partir do versículo 1, Jesus, diz a Bíblia, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho um jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Paramos aqui. Meus queridos irmãos, nós, não sei se todos os irmãos já têm se dado conta disso, mas nós temos vivido esta parábola. Nós fomos chamados há anos passados. Nós estivemos reunidos com pessoas que também professavam amar o Senhor Jesus e a sua vida. E acabou que, por uma razão ou outra, estas pessoas foram se desligando da verdade e fomos nós ficando. Na parábola, o convite foi feito a muitos, mas houveram aqueles que disseram: não queremos que este reine sobre nós. Não havia o desejo de se submeter à vontade do Senhor. O eu falou mais alto. E assim, um por um, as pessoas foram ficando pelo caminho. Como o Senhor bem disse na parábola, o convite foi feito. Alguns por uma desculpa, outros por outra, e outros por rejeição direta. Todos foram ficando de lado. E alguns foram avançando. E finalmente nós estamos aqui. Amém. Agora, irmãos, o que é que o Senhor espera de nós? Nós não podemos cair no erro da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que fica satisfeita com a sua condição e fala: bem, olha, nós chegamos até aqui, que bom, estamos bem. Mas quando o homem pensa que está bem, aí é que há algo errado. O apóstolo Paulo diz: aquele que cuida saber alguma coisa, não sabe como convém saber. Quem pensa que sabe, na verdade não sabe. Irmãos, Deus espera de nós que nós não estejamos com os olhos voltados assim, mas Ele quer que os olhos estejam sempre assim, ó. Porque daí nós vamos enxergar as pessoas que estão em necessidade. Tem muita gente aí que padece por falta da verdade. Eles têm necessidade de algo, mas nem eles sabem que o que eles precisam é o que nós temos. Eles não sabem disso. Por isso que muitas vezes não nos recebem. Não é verdade? Mas o Senhor disse aqui aos seus servos: tudo bem, as bodas estão preparadas. Houveram convidados que não foram dignos. Ok, mas não fiquem se lamentando por conta dos convidados que não eram dignos. Ide a outros. Ide às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrares. Irmãos, quando eu vejo essa expressão saída dos caminhos, isso me traz à mente um mapa. No nosso caso, o mapa do Brasil. As estradas ali literalmente parecem cada um caminhozinho pequenininho, não é assim? Indo para um lado. E quando recebemos aqui no site do Ministério os chamados dos interessados, nós conseguimos enxergar
que cada um pode ser atingido por um caminho. Estão à distância. Há pessoas num estado, pessoas no outro estado. Nós temos chamados de diferentes partes do Brasil. E precisamos fazer frente a estes chamados. Por isso o Senhor diz para nós, ide. E o ide, meus queridos irmãos, para ser cumprido, ele exige uma cooperação de todos nós. Talvez por assim dizer, nós por estarmos aqui recebendo as demandas do site, nós estamos na base. Mas vocês que estão lá no seu endereço, vocês estão na ponta. Quando nós recebemos um interessado aqui, nós já perguntamos, em que cidade o irmão ou a irmã mora? Ah, mora na cidade tal, justamente para poder identificar quem é o irmão mais próximo. Por exemplo, está aqui a irmã Regina, não é verdade, irmã? Perguntamos, irmão, onde a irmã está? Ah, estou em São Paulo. Olha, temos lá, né, o irmão Marcos, a irmã Elisete, estão próximos de vocês. A irmã aceitaria que os colocássemos em contato? Amém, glória a Deus, estão aí hoje. Não é verdade? Ontem houve o batismo do irmão José Luiz, da mesma forma. E há outros irmãos que poderiam ter vindo aqui e por uma razão não puderam estar. O irmão Maurício do Rio tem recebido a visita lá do pastor Luciano. Também o irmão Edson de Biritiba Mirim, com toda a sua família. Ele queria vir com a sua Kombi cheia. Só que ele fez uma cirurgia nos olhos, não deu para vir. Né? Mas esperamos que seja possível estarem conosco na próxima oportunidade. Amém. Temos o irmão Diego Ferreira, lá em Maceió, Diego Darlan, perdão, né? Que está com umas lutas lá também atribulado. O pastor Jobson já entrou em contato com ele. Né? Vamos orar para que as trevas se dissipem e logo a visita seja viabilizada. Amém. Temos o irmão Carlos Antônio de Serra Talhada, né? E assim por diante temos vários outros irmãos. Só mencionei alguns. Temos, por exemplo, o irmão Marcos Moliga de Palmas. Esse irmão está conosco antes do que a maioria dos irmãos aqui. Ele foi um dos primeiros que entrou em contato. Está firme, é um contador. Irmão Gilson também lá em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Irmão Gilson, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, amém. O irmão Afonso foi junto, né? O irmão Luciano, amém, na visita. Aí, amém. Então, assim, irmãos, tem vários. E outra, do Rio, tem um de Nova Friburgo, tem vários outros ali. Inclusive, até não te falei, passei para o pastor Luciano, agora sexta-feira, uma lista. Nós chegamos a ter 1.200 pessoas fazendo estudo bíblico online conosco. Na época, tivemos um computador roubado, perdemos o contato da maioria, mas encontrei esta semana o contato de uma boa parte daquele pessoal. A maioria só temos o e-mail. O que nós precisamos fazer? Tem que entrar em contato por e-mail um por um, e aí perguntar de onde são e tal. Como são muitos, talvez até a gente pode fazer uma força-tarefa. De repente o irmão contata uns, o pastor Jobson contata outros, tivemos mais voluntários aqui, contatar outros também. Sim. E aí... amigos mesmo. Amém. Só que, irmãos, vamos usar de prudência. Mandar... Aí vai ter um monte de endereço. Aí vai um monte de endereço, o lobo pega. Né? Então assim, ou cópia oculta ou um e-mail para cada um. Certo? Não vamos dar chance para o lobo. Porque o lobo está aí, não dorme. Né? Mas aí se eu ver um copo oculto e cair no meu lixo lá, que não cai na entrada, né? Eu deleto logo, ninguém sabe. É bom mandar pessoal, que é igual carta. Recebe uma carta assim, você se sente, né? Valorizado, né? Então, assim, a força-tarefa. Amém. Então, irmãos, é isso. Ou seja, nós temos que agora fazer o trabalho, ir pelos caminhos e valados. Glória a Deus que Deus já nos deu uma lista de muitas pessoas. Irmãos, eu acredito que ali nós temos mais de 200 pessoas, com certeza, né, para entrar em contato. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, vamos fazer o trabalho. Né? Obviamente, depois a gente vai tratar um pouquinho aí dessa abordagem por e-mail, sempre colocar um cabeçalhozinho para a pessoa entender que é do ministério e tal, né? Não ficar confusa. E amém, glória a Deus, vamos trabalhar. Outra, tem pessoas que precisam de visitas. Eu tenho conversado com uma irmã que está em Caxias do Sul. Essa semana recebemos o contato da irmã Raquel, de Porto Alegre, né? E temos vários outros também. A irmã de Ilha Solteira, irmã Railda, nunca foi visitada, está na divisa de São Paulo com Mato Grosso, não é verdade? Para citar alguns. Então, meus queridos irmãos, nós temos que obedecer ao ide do Senhor. Talvez você pense assim, puxa, mas eu ainda não aprendi muita coisa, eu tenho que aprender mais. É claro que às vezes a gente se sente inseguro. Mesmo eu, quando eu fui no meu primeiro estudo bíblico, eu me sentia inseguro. Mas
Deus operou de uma tal forma, irmãos. Eu me lembro disso. Eu estava em casa, era solteiro ainda. Aí o irmão que passava o estudo, ele falou: Jair, eu não vou poder hoje, você pode dar o estudo? E eu falei: mas daí se eles perguntarem algo que eu não sei, daí como é que eu vou responder, né? Mas, irmão, Deus abençoou tanto que ninguém fez uma pergunta fora do que eu sabia, então deu tudo certo. Deus, conhecendo a nossa limitação, Ele também dirige os acontecimentos, né? Basta que nós sejamos sinceros e queiramos trabalhar para o Senhor, né? Mas, pastor, a gente não precisa saber tudo, né, para dar estudo bíblico. Se não souber também... Não, a gente diz para a pessoa: olha, eu vou ainda pesquisar um pouco melhor, eu não preciso nem dizer, vamos fazer o seguinte, na semana que vem eu te trago esse assunto. Amém, glória a Você tem Deus. sabedoria e aí vai pesquisar nesse tempo e aí leva a resposta, né? Amém. Eu já tive que fazer isso também. Amém. E aí, quando a gente tem mais intimidade, chegar sinceramente e dizer: olha, eu realmente não sabia te dizer assim com toda certeza agora, mas eu vou pesquisar e vou te trazer a resposta. Amém, glória a Deus, né? Então, irmãos, humildade é a base do trabalho evangelístico, né? Sabe que o fato de você estar trabalhando, mesmo de ser pastor, obreiro, seja o que for, não significa que você já é o portador da sabedoria, certo? Então, assim, não custa dizer: não sei. Aí isso aí que você falou: mas não sei, nunca ouvi falar, né? Se for o caso, vou dar uma pesquisada. Se você vê que é um assunto que, assim, é bem a estratégia do inimigo, só para você perder tempo, aí tem um outro conselho bíblico, está lá em Hebreus, capítulo 13, vamos ler lá, versículo 9, diz o seguinte: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com manjares que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. O que ele está dizendo aqui? Bom, na época, tinha pessoas que ensinavam doutrinas erradas, e aí ele, no sentido espiritual, ele quer dizer o seguinte: olha, nós temos um altar que só nós comemos dele. O altar era o lugar onde era oferecido o sacrifício. Lá em Hebreus 12, versículo 1, a Bíblia fala que o sacrifício é comparável ao nosso culto racional. Então, ele quer dizer o seguinte: olha, meus queridos irmãos, no nosso culto há uma bênção da qual outros não participam. Por quê? Porque Deus nos deu uma luz, Deus nos deu uma verdade, aos outros não. Na época, o contraste era entre a igreja apostólica e a igreja judaica, que ainda fazia o sacrifício no altar de Jerusalém e tal. Mas a igreja apostólica não fazia o sacrifício, porque sabia que já não era mais época de fazer isso. Certo? É necessário, né? Não era mais necessário. O véu do templo tinha sido rasgado em dois, Jesus já tinha morrido, o verdadeiro sacrifício já tinha sido feito. Portanto, quem pregava a verdade naquela época era a igreja apostólica. Simbolicamente, o verdadeiro altar estava nas casas onde se reuniam os apóstolos, e não no templo de Jerusalém. Sim. Então ele diz: nós temos um altar do qual não participam os que servem no tabernáculo. Por quê? Lá estavam os sacerdotes, que se achavam os donos da verdade e do conhecimento, mas estavam nas trevas do erro. E aqui, meus queridos irmãos, nós vamos para o campo, nós vamos encontrar toda espécie de erro. Toda espécie. Olha, com cada coisa que a gente escuta, que você fala assim: olha, eu pensei que eu nunca ia escutar nada mais, e aparece, né? Nem vou mencionar para não dar ibope para o diabo. Mas assim, irmãos, o que nós devemos fazer? Se é um assunto que está fora da palavra, talvez colocar: olha, a gente não se envereda por estes assuntos, nós preferimos ficar naquilo que é claramente revelado pela palavra do Senhor. Não em suposições, né? Mas no assim diz o Senhor e morre Amém. mesmo, né? E há um outro conselho, inclusive, 1 Coríntios 4, versículo 6, que aquele que faz o evangelismo deve carregar esse conselho na mente. Ele diz assim, ó: eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Irmãos, eu já vi uma estratégia do diabo que é terrível, e ela pega quando a pessoa está meio no orgulho. É o seguinte: você vai fazer estudo bíblico ou passa na casa da pessoa,
Daí ela fala assim, sabe, eu tenho uma dúvida que ninguém conseguiu me responder até hoje. O diabo já sabe como provocar o orgulho do ser humano, né? Para ele pensar, não, então agora eu sou a pessoa que vai dar a resposta. Aí ela faz a pergunta. A pergunta é uma coisa assim, que não tem nada a ver com a verdade. Entende? E aí a pessoa pensa assim, não, eu vou dar a resposta. Aí ele se enrola, às vezes um pouquinho. Se ele não sabe, daí ele vai lá e fica pesquisando naquilo, cavando, para dar a resposta. Irmãos, tem perguntas que não merecem resposta. E a sabedoria é saber identificar isso também. Compreende? Por exemplo, com todo respeito, aconteceu uma vez que eu recebi uma pergunta, né? E a pessoa veio falando, não, porque o nome de Jesus em hebraico e não sei o que, papai, né? E aí, irmãos, eu já me deparei com isso muitas vezes. Né? Aí Deus me impressionou a escrever o seguinte, falei, irmão, nós procuramos não nos enveredar por aquilo que não está escrito. Aí usamos esse verso, 1 Coríntios 4, verso 6, deixamos de lado, pronto. O assunto ficou isolado, conseguimos dar sequência. Agora, se a gente cai, aí você começa, né? Fora o risco de cair no erro, E não tem você fim, tem o né? tempo perdido, não tem fim isso aí. O negócio já é né? chegar ao começo, né? Já Corta começou, na já raiz. corta na hora para não dar mais ibope, né? Exatamente. Irmãos, na verdade é uma coisa simples. Então, assim, vamos nos manter nela. É igual Jesus, né? Jesus estava lá conversando com o discípulo, chega lá o escriba, né? Ele queria tirar a atenção do foco de Jesus. Ele disse, Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse, o que você acha que você tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo continente. Jesus olhou para ele, vai, faz isso e você vai se dar bem. Ele não estava contente, né? O que a Bíblia fala? Não, Senhor, mas quem é meu próximo? Quer dizer, naquela época eles tinham uma discussão terrível quem era o próximo, se era o parente, se era não sei quem, se era não sei quem, se era não sei quem. Jesus olha para ele e fala assim, tudo bem, eu vou contar uma história, e fala a história do samaritano. Você vê como o homem fica tão engasgado que fala, quem é o próximo desse homem aí? Aquele que usou de misericórdia. Foi para lá para querer mudar a ideia e sai derrotado. Porque eu falo, ele tenta para tirar o foco, né? Tem pessoa que é assim. Por exemplo, vou um exemplo aqui. Quando eu conversando com a pessoa falando, não sei por que vocês não gostam de venerar o santo. Né? Porque a Bíblia fala o mandamento aqui. Né? Mas aí, você não entende, é diferente. A gente não adora, a gente venera. Venerar é diferente de adorar. Aí você vai dizer o quê? Se a pessoa já vem com a ideia pré-concebida naquilo que não vai tirar da cabeça. Cada um diz. Se você acha que é correto, vai, seja feliz, vai a pé, vai de joelho, é problema seu. Agora, quem quiser se salvar é guardando o mandamento, pegando o santinho e jogando fora. Amém. Vamos lá? Pastor, só dar um exemplo aqui. A gente, quando faz evangelismo, acontece muito, né? A pessoa às vezes não quer ter o estudo, né? Você percebe, né? A pessoa não quer. E ela começa a enveredar para outros caminhos, como o senhor falou. Que vai aqui, aí você fica aí quando você percebe, você passou uma hora, você não fez o estudo com a pessoa, né? Você não... Então a gente tem que identificar essas pessoas também que não querem, igual o senhor está falando, fazer. A gente está perdendo às vezes tempo, né? Um detalhe, irmãos, isso é bom a gente ter. Você chegou na casa, a pessoa veio para te ensinar, você pode saber que ela não está no momento de aprender. Não está com valor, né? Certo? Não porque nós não possamos aprender nada com ninguém. Claro que às vezes alguém na sinceridade fala algo que até nos ensina mesmo. Né? A gente tem que ter essa humildade. Mas às vezes a pessoa vem para ensinar o erro. Inclusive você já percebe, Deus te dá o discernimento. Né? Então você não deve marcar o passo ali. Vamos avançar, vamos para frente. Né? O ídia vai pelos caminhos e palavras. Bateu. Tem interesse no meu pão? Quer comprar o meu pão espiritual? Não quero não. Então vamos para a próxima. Certo? Alguém vai querer. Né? E assim nós vamos avançando. Meus irmãos, como é que nós vamos trabalhar como uma equipe? Nós temos, desde que o ministério foi iniciado, trabalhado pensando na ocasião em que nós íamos ter que atender muitas almas em diferentes lugares e íamos contar com todas as pessoas que já tivessem abraçado a verdade. E nós estamos hoje vivendo parte deste momento. Os irmãos estão aqui. Como é que nós vamos atender estas almas lá? Desde 2012 estivemos preparando o que a gente chama de kit, né? Para que as pessoas possam
onde estiverem, receber o amparo necessário. Então vamos explicar um pouquinho sobre a questão do kit. Como é que funciona? Quando a pessoa aceita a verdade, o que ela gostaria que acontecesse? Tivesse um culto lá onde ela mora, tivesse uma igreja, não é assim? Eles não pedem, né? Bom, se tem que ter um culto, você sabe como é que se fazem os cultos aqui? Existe a escola bíblica, certo? Depois existe a mensagem do culto. Existe a necessidade de fazer um trabalho missionário. Às vezes tem alguém interessado, quer fazer estudo bíblico. E aí a pessoa que está na cidade lá sozinha, ela não se sente capaz e nem segura para dar continuidade a um trabalho como esse. Tem algumas pessoas que são mais afortunadas, que elas moram mais próximas de nós. Estas recebem as visitas. Tem outras que nem isso conseguem, estão muito longe, né? Como é que elas vão ser atendidas? Nós temos que providenciar algum meio de atender essas almas. Uma das coisas que foi providenciada e está funcionando, graças a Deus, é a transmissão via internet, para a honra e glória do Senhor, com a ajuda aí do Cândido, o talento que ele tem, né? Amém. Glória a Deus. Então, até a propósito, aqui mesmo no acampamento, né, começamos a gravar no sábado, não por mal nem por preferência, mas é porque foi o dia que o Cândido chegou. Então, é só por isso, tá, irmãos? Mas assim, então, irmãos, o talento de cada um, o dom de cada um é necessário, não é verdade? Cada um tem a sua função, tem a sua parte. É um corpo, nós somos um corpo. Então, irmãos, vamos começar do básico. Quando iniciou-se o ministério, a primeira coisa que se fez foi dar a César o que é de César. O ministério é uma igreja estabelecida, tem um CNPJ, tem um endereço, né, onde nós podemos dar satisfação ao Estado daquilo que é feito. Se o que César exige não é contrário ao que Deus pede na palavra, então nós temos que cumprir. O que Jesus disse, não foi? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os obreiros, por exemplo, o irmão Luciano está aqui, obreiros do ministério, tem carteira assinada, tem registro, entregou o Lerite hoje ali, de novo, né? Todo mês entrega o Lerite e também entrega relatório. Então, amanhã depois a igreja quer saber, não, mas o que está sendo feito, qual o trabalho está sendo desenvolvido? Tem um relatório, né? Então, no fim do mês ele já sabe, já manda o e-mail, já entrega o relatório aqui. Nós temos um modelinho padrão de relatório que foi instituído. Não quer dizer que nada possa ser melhorado, né? Mas, irmãos, o trabalho do Senhor tem que ser feito com ordem e decência. Um outro material que nós possuímos, nós vamos mandar por e-mail para os irmãos, ele já foi feito no início do ministério, é um guia para a condução do culto. Ele descreve toda a liturgia do sábado, o culto do sábado e o culto do meio de semana. Como se faz, quem faz, como é que você programa, horário e tudo. Para quê? Para que você saiba como conduzir. Claro que tem alguns que já sabem isso de cabeça, fazem há muito tempo, né? Mas isso vai servir tanto para relembrar alguma coisa, quanto para a gente também ser entendido pelos que estão fora como um corpo. Foi estabelecido também o programa de estudo da escola bíblica. Esse programa é mundial. Então o programa serve para quê? Estejamos nós aqui, esteja lá o nosso irmão na África, esteja lá o nosso irmão lá em Nova York, temos um irmão lá, né? Que os irmãos todos estejam estudando a mesma coisa. Eu saio daqui, vou visitar a igreja, o grupo lá em outro lugar, e eu sei que eu vou participar da escola bíblica. Afinal de contas, o que eu estudei é o que os irmãos estão estudando. Outra coisa que nós fizemos, esse bloquinho aqui, eles são blocos numerados de recibos para quem tem a necessidade ou gostaria de receber os recibos de dízimos e ofertas encaminhados. Tem pessoas que precisam disso para imposto de renda ou para outras questões. O Ministério também providencia, ok? Então, quem tiver um grupo, uma igreja estabelecida, né, vê que há necessidade de entregar os recibos, então entre em contato. Nós já temos mais de 1000 feitos para que a gente possa usar para esse propósito também. Ou seja, a obra de Deus tem que ser organizada. Nesse livro aqui, há um conselho específico sobre isso, na página 39, diz assim, quero ler para os irmãos. É, 31, perdão. A menos que as igrejas sejam organizadas a ponto de poderem ter e impor ordem,
nada poderão esperar quanto ao futuro. Então sabe aquela questão assim? Imagina alguém liga para nós, ah, irmão, puxa, gostei muito da mensagem, como é que eu faço? Né, Não, é o seguinte, o irmão vai estudando aí. Uma vez uma pessoa entrou em contato comigo, ela falou que queria apoiar o ministério para fazer uma aula, mas aí ele perguntou o seguinte, tá, mas e os interessados, vão ficar à sua própria sorte? Você desperta o interesse, mas é necessário não apenas você despertar o interesse, é necessário também cuidar daquela plantinha ali, né? Até que ela dê o fruto, que ela cresça. Um pouquinho mais à frente diz assim, alguns têm apresentado a ideia de que, ao aproximarmos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Entretanto, fui instruída pelo Senhor de que nesta obra não há isso de cada qual ser independente. Irmãos, eu me lembro que quando começamos o ministério, nós fomos visitar várias pessoas que já tinham estado conosco e estavam assim indecisas, né? Se iam vir aqui, se iam estar em outro local. E uma coisa que nós colocamos para elas foi, olha, ali não existe um caixa geral, né? As igrejas locais colaboram com o caixa geral para que a gente possa avançar em novos campos evangelísticos, né? E não há essa de cada qual ser independente. Ah, e se a gente não quiser? Bom, se vocês não quiserem, a amizade é a mesma, só que a gente não vai trabalhar junto. Porque a obra de Deus tem o quê? Ordem. As coisas têm que ser feitas com ordem e com decência. Senão, irmãos, é aquele cabo de guerra, né? Um puxa para lá, outro puxa para cá, o cabo não vai para lugar nenhum. E aí no final diz assim, à medida que nos aproximamos da crise final, em vez de achar que há menos necessidade de ordem e harmonia de ação, devemos ser mais sistemáticos do que temos sido até agora. Irmãos, como isso tem ficado claro do ano passado para cá? Né? Nós vivenciamos um período de crise financeira no país. No Ministério não foi diferente. O recurso apertou mesmo. Vários meses aí, né, irmão Luciano sabe, teve um salário atrasado. Às vezes atrasado quase um mês. Né? Não foi fácil, eu sei disso. Mas, irmãos, se nós não tivéssemos uma organização, um caixa geral para compor, então seria o que do Ministério? Seria o fim do Ministério. Graças a Deus que nós tínhamos uma organização e cedo ou tarde, né, os irmãos colaboram, o recurso chega e foi possível a gente ir pondo a casa em ordem. E foi isso também que viabilizou o próprio acampamento. Há irmãos que estão mais próximos, é mais barato para vir, mas há irmãos que estão mais distantes. Né? O irmão Jobson mesmo, para vir de lá para cá, só pela graça. Né, irmão? Só pela graça do Senhor. Né? Então, irmãos, aqui é só um pequeno exemplo. Outro, os materiais, como é que a gente viabiliza? Cada um faz o esforço, né? A gente aqui faz o nosso esforço também para poder viabilizar. Bom, vamos falar um pouquinho então dos materiais, tá? Foi projetado nós termos um conjunto de materiais que pudesse auxiliar a pessoa em qualquer cidade, em qualquer campo. Esse conjunto ele é composto do seguinte, uma quantidade de folhetos para que a pessoa possa fazer o evangelismo. Porque o cristão, ele nasce como missionário. Então ele sempre tem que estar buscando ganhar almas. Igreja que não trabalha, dá trabalho. Né? E finalmente morre. Então, irmãos, a cada tanto nós procuramos desenvolver novos folhetos, inclusive com a participação dos nossos queridos irmãos. Nós temos, por exemplo, um folheto, aqui, este folheto sobre o juízo, né? Que Deus impressionou aqui a irmã Lisete, o irmão Marcos, para estarem trabalhando neste material, e foi possível fazermos. Está aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Um folheto que fala do juízo de Deus, da necessidade da obediência à lei. Nós temos também um folheto sobre saúde, pena que acabou, mas a gente vai imprimir de novo. Né? Esse Deus tocou o pastor Luciano para fazer a mensagem. E nós temos outros materiais que daí são desenvolvidos por aqui, a gente vai trabalhando na medida que o tempo permite. Esse aqui eu achei, também já acabou, bem dizer, mas sobrou um pouquinho só, tem ali, é a versão antiga do material. Eu acho que os irmãos já conhecem até a versão nova. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. A gente sempre faz um trabalho no dia de finados com ele, né, falando do estado dos mortos, dando esperança para quem perdeu um ente querido. E esse foi lançado agora, a gente demorou muito nesse folheto, por 6 meses de trabalho de diagramação. A proposta inicial de diagramação veio do irmão que nos assiste, irmão Diego de Brasília.
Então ele passou a ideia da caixinha do tesouro, a gente pediu autorização para ele para trabalhar um pouquinho mais, e aí finalmente saiu. Ele fala sobre a doutrina da justificação pela fé à luz da palavra do Senhor. Então está aqui um novo material para a gente ganhar as almas, né? Esse material é um tema que o Ministério tem como alicerce, uma mensagem que nós temos avançado muito pregando, mensagem de Apocalipse, capítulo 17. Então ele fala da profecia dos 7 papas. Esse material já vem em vários formatos e agora nós estamos experimentando colocar direto as imagens do Apocalipse, para que ela gere uma curiosidade e as pessoas possam vir atrás. Estes são só alguns exemplos de folhetos para atuar em diversas ocasiões diferentes. E temos também, não veio aqui? Cadê o cartãozinho de Natal? Está aí aqui? Está aqui, né? Aqui, esse material, irmãos, é uma forma também polida de nós nos achegarmos até os nossos parentes. Claro que esse folheto não vai dizer Feliz Natal para a pessoa. Quem está pensando isso não é o que vai encontrar aqui, né? Nós não acreditamos que o Natal é uma festa instituída pelo Senhor. Então o folheto já diz isso. Mas ele também vai falar sobre Jesus e tentar abrir o coração da pessoa para conhecer mais do pão da vida. Esse material a gente trouxe ali, os irmãos que têm interesse podem pegar. Já vem até com envelopinho para você colocar o nome dos interessados e fazer a distribuição. Então a ideia... Oi? Não, amém. Então a ideia é, quando a pessoa entra em contato conosco, ela tem condições de receber todo o material. E ela vai escolher o que ela vai fazer de estudo. E você, que está na tua localidade, é bom que você tenha uma quantidade. Por quê? Podem acontecer duas coisas. Tanto você achar um interessado, quanto alguém entrar em contato aqui e a gente encaminhar para você. Vai falar, olha, tem irmão fulano de tal para você visitar. Se você não tem nada em casa, é mais um tempo, né? Porque daí até mandar o material, aí você separar, poder fazer e tal, demora. Agora, se você já tem, vai direto e faz o trabalho. Além dos folhetos, tem o programa da Escola Bíblica. Eu trouxe aqui uma das lições. Nós temos um programa instituído de 4 trimestres. Um dos trimestres é coberto por essa lição. Nós estudamos ela no final do ano passado e agora esse ano vai voltar também no fim do ano. Fala sobre o livro de Gálatas, Gálatas versículo a versículo. São 4 lições. Quando o interessado entra em contato, ele precisa acompanhar o mesmo programa de escola bíblica que nós temos. Então nós oferecemos sempre a versão eletrônica de graça, um arquivo de Word, ou a versão impressa paga. Daí a pessoa escolhe o que for mais conveniente para ela. Nós estamos trabalhando agora para fazer a rediagramação destas lições, porque algumas que a gente tinha ainda tem até o timbre do antigo ministério, e nós vamos ter, acredito eu, em meados desse ano ainda, todas as lições diagramadas no nosso padrão. Nós já temos 3, se eu não me engano, falta essa aqui. Então nós vamos tê-las em nome de Jesus, os irmãos vão poder fazer uso. Vai compor o kit também os blocos de estudos bíblicos. Não sei se todos têm ciência, nós temos 4 blocos diferentes. Tem um bloco que é para quem não conhece praticamente nada da Bíblia, é o primeiro contato, é o nível 1. O nível 2 e o nível 2 complemento, eles são os blocos de doutrinamento, é para a pessoa conhecer os pilares da fé bíblica. E o nível 3, ele vai falar um pouco do aspecto de comportamento mesmo. Vai falar um pouco do vestuário, da alimentação e de outros que também são pilares na fé cristã dos últimos dias. Então esse material, ele deve ser usado como? Você tem um interessado lá na tua região, vai lá, começa a fazer estudo bíblico, vai dando a série de estudos, prepara ele para o batismo. Qual o conselho que nós damos? Nós aconselhamos que você faça pelo menos até o final do nível 2, para poder descer a pessoa às águas, certo? Por quê? Pelo menos a pessoa sabe no que ela está crendo, onde ela está entrando, né? E depois você conclua com o nível 3. Tudo tem uma razão de ser, né? Além do discipulado, irmãos, existem muitos locais onde é necessário se formar a liderança. E nós temos percebido o seguinte, tem muita gente que gosta das mensagens que são transmitidas aí pelo YouTube, mas às vezes nós tratamos de temas mais profundos e a gente vê que o pessoal fica na carência de ter um estudo mais aprofundado, com todas as referências bíblicas que foram colocadas ali. Em especial, em alguns campos, este ministério avançou como nenhum outro.
Por exemplo, natureza de Cristo. Né? Ninguém tem a luz que esse ministério tem. Não sei se vocês já se tocaram disso, né? Mas em algumas ocasiões a gente vai mais fundo e realmente, se a gente não der um apoio para as pessoas, elas vão ficar sem ter como acompanhar. Né? Na justificação pela fé também, que é um assunto que ele é muito ligado à natureza de Cristo, né? Deus botou esse ministério na dianteira. Na questão do único Deus, também, aí sim existem alguns outros ministérios que eles vêm quase na mesma luz também, né? Mas Deus deu um diferencial a este ministério. E também no tocante à expiação de Cristo e como ela se liga com a justificação pela fé. São temas que o Senhor colocou este ministério na dianteira, fora os demais. Os pilares da verdade, as 7 grandes verdades da Bíblia, ou melhor, as grandes verdades da Bíblia são em número de 7. Onde é que a gente encontra isso? Quem sabe? Provérbios, né? Capítulo 9, versículo 1. Sabedoria edificou a sua casa, fez as suas 7 colunas. Então, por esta razão, irmãos, nós estivemos desenvolvendo este livro aqui. Este livro aqui, ele demorou 2 a 3 anos para ser escrito. Não foi mais, foi finalizado em 2014. 3 anos. E ele é uma espécie de um condensado daquilo que o Senhor nos deu até o ano passado. Tá? Então, acredito que ele pode fundamentar, pode dar base para os irmãos e também ajudar na formação das novas lideranças que hão de surgir. Que quando surge interesse em alguma localidade, nós precisamos também que haja um cefeiro naquele local. Okay? Então, assim, recomendo aos irmãos a leitura, acho que vai ajudar. E também, quando nós tivermos pessoas interessadas em novos lugares, é interessante que este material acompanhe o kit básico, que eu até apelidei ele, né? De repente vem outras ideias, os irmãos dão ideias melhores. Mas ele é uma espécie de kit de igreja, né? Então a pessoa recebeu, com aquilo ali ela começa o trabalho. Certo? Esse material também vai servir de base na medida que o nosso trabalho for se tornando mais abrangente. Esse kit aqui, ele já está quase que completamente traduzido para o inglês. A finalização disso deve ser agora em junho. E ele já foi quase que totalmente traduzido também para o italiano e o espanhol. Então, aos pouquinhos, nós vamos nos preparando para o projeto de evangelismo global. Tá? Então, pedimos aos irmãos que estejam orando por esse projeto e principalmente o seguinte, irmãos, que nós trabalhemos em cooperação. Nós vamos ter que ter um método. Então, que isso fique enraizado em nós. Por exemplo, surgiu um novo interessado. O que eu tenho que carregar? Posso carregar o que eu quiser, mas não posso esquecer o kit igreja. Né? E com ele eu vou deixar uma base ali para as pessoas. E tenho que saber explicar qual é a função disso aqui. Para que esse material não fique parado lá, a pessoa esqueça dele. Né? Qual é o propósito disso, irmãos? O propósito é que a pessoa não fique todos os sábados pendurada na internet para assistir o culto. Não que ela não deva assistir o culto, que bom se ela puder assistir em algum horário. Mas a ideia é que se formem os pregadores ali no local. Né? E aí você faz um culto, o pregador prega, tudo acontece, a obra avança ali. Né? Até porque é o seguinte, irmãos, eu sou de carne, o ministério não tem que estar pendurado em mim. Né? A obra de Deus, até eu fiquei feliz, cheguei aqui e os irmãos já estavam calculando, tinha começado a orar, tal, estava acontecendo. Né? Deus mostra para mim e para os irmãos o seguinte: Deus não depende do homem. Se todos nós caíssemos hoje, ainda assim a obra de Deus continuaria. Sim. Não é verdade? É verdade. Nós tínhamos um horário, no horário começou, é assim que tem que ser. Agora, meu, se eu atrasei, azar é o meu. Né? Então amanhã eu chego no horário. É assim que funciona. Então, irmãos, vamos procurar agir como um corpo só. Né? Sobre isso aqui do kit, temos algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que os irmãos gostariam de colocar? Está tudo ok? Está perfeito. Só o preço. Está o preço. Então é o seguinte, irmãos. Este livro aqui, ele é um pouco mais grosso. O preço dele de vitrine, digamos assim, para o consumidor final lá, vai ser R$ 24,90 para quem comprar lá. O preço para evangelismo, os irmãos já sabem, sempre é mais barato. Né? Então a gente deve colocar ele aqui na casa dos... Essa edição nós fizemos
500 livros, não fizemos juntos, nós temos feito poucos livros, e aí quanto menos livros se faz, mais caro ele fica por unidade, tem isso também, tá? A tiragem ideal de livros são 3.000. Como o Ministério não tem caixa, ele tem feito tiragens menores, tanto desse, quanto desse aqui. Esse aqui foram feitos 300 livros, esse aqui foram feitos 500, né? E esse aqui também 500. Então é assim, esse livro, irmãos, para nós pagarmos os custos e conseguirmos colocar ele, não podemos cobrar menos hoje do que R$17,90, tá? Isso porque nós fizemos 500 unidades. Quando nós fizermos 1.000 unidades, aí esse valor vai cair, tá? Só que também a proposta é, na medida em que nós demos início ao projeto evangelístico com maior extensão, nós tenhamos uma verba para que o Ministério possa disponibilizar gratuitamente esse material para o interessado. Então o interessado vai receber, além dos folhetos gratuitos, né, os blocos de estudo que já são gratuitos e também mais um livro base gratuito. E aí a pessoa vai fazer o trabalho missionário. Amém? Amém. Então, irmãos, peço que orem por isso, tá? A gente vai criar esse caixa para conseguir disponibilizar o livro sem custo. Então, irmão Jair, aí a pessoa só está pagando só o livro, os outros lá não vai pagar. Não, isso aqui não tem custo. Os folhetos não tem custo, os blocos não tem custo. Não é que não tem custo, houve um custo, só que foi pago com os dízimos e ofertas encaminhados a este ministério. Por essa razão, irmãos, nós temos um sistema aqui de administração de recursos. Vou explicar como funciona. Uma igreja nova que foi estabelecida, né, se ela não tem trabalho local, ela encaminha os dízimos e ofertas para o caixa global. Na medida que ela tem trabalho local, nós fazemos uma repartição. Então, um percentual fica localmente e um percentual vem para o caixa global. E é importante que todas as igrejas colaborem com o caixa global. Por quê? Não é para que aqui fique cheio de dinheiro, mas é para que daí nós consigamos entrar em novos campos missionários. Né? Então é por esta razão. Assim, por exemplo, né, mesmo lá no campo onde está o pastor Luciano, há esse sistema já. Né? Quando começamos o trabalho também lá, o pastor Jobson também instituímos esta metodologia. E isso é o que permite ao Ministério financiar estes materiais. Graças a Deus, até hoje, tem sido suficiente. Quando está acabando, já tem o recurso para imprimir mais, a gente pega, faz e aí continua. Né? Então, irmãos, graças a Deus, por meio deste projeto, eu acredito que nós já entregamos perto dos 200 mil folhetos. Se a gente somar com aqueles da Copa, né, que só na Copa foram 77 mil folhetos. Que daí foram 77 mil revistinhas, né, da Copa. Então, assim, Deus vai abençoando, aos pouquinhos a gente vai avançando. Né? Os blocos de estudos bíblicos também não tem custo, a única coisa que tem custo hoje é esse livro. Tá? Então, esse livro, o preço de lista vai ser R$ 24,90, preço de evangelismo R$ 17,90, até nós conseguirmos fazer a próxima edição. Aí, quando fizermos a edição de 1.000, o preço vai cair. Tá? Agora, irmãos, nós temos outros materiais que eles também servem de apoio. Para que existem os outros livros do Ministério? A maioria dos livros que nós temos falam de profecias, e não é sem causa, né? Porque assim, o Senhor diz na palavra, não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, uma característica da Igreja de Deus nos últimos dias, está lá em Apocalipse 12, 17, é guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19, verso 10 diz, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Há quem confunda, acha que o espírito de profecia é uma pessoa só. Não é. O espírito de profecia é derramado sobre o seu povo, e tanto o povo é capaz de compreender as profecias da palavra, Daniel, Apocalipse, né? Quanto também, porque não, o Senhor vai cumprir o que disse no livro de Joel, capítulo 2, né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. Correto? Isso está na palavra, isso vai acontecer. Bom, falando rapidamente então dos livros, porque a maioria dos irmãos já conhece. Eu vou me focar mais nos que são novidade. Tá? Finalmente saiu o livro A Grande Controvérsia. Esse aqui, irmão, seria bom que todos lessem, tá? Esse material, embora seja grosso, ele nos dá um fundamento e nos ajuda a diferenciar a verdade do erro. Ele traz a história do conflito entre o bem e o mal
desde a destruição de Jerusalém, digo eu, até o final do conflito entre o bem e o mal. Então este é um material que vale a pena não só os irmãos lerem, como os irmãos promoverem a sua leitura aos interessados. Vocês vão entrar em contato com muita gente, tá? Na mesma linha, vai este pequeno livrinho aqui, que ele é um condensado daquele ali, só que, em vez de ele fazer todo um encadeamento de passagens bíblicas, ele é mais baseado em visões. Então, ele conta, é mais uma narrativa mesmo dos eventos durante este conflito. E foca-se um pouco no ministério dos anjos durante o decorrer do conflito. É um material muito interessante, eu já li, gosto desse material, acho que também vai fortalecer muitas pessoas. Nós somos instruídos pela Bíblia de que temos que conhecer um pouco do ministério dos anjos também. Esse livro aqui, Eventos dos Últimos Dias, esse livro, meus queridos irmãos, vai nos ajudar muito, tanto a nós como povo, quanto para fazermos o trabalho com quem é adventista do sétimo dia, por uma razão simples. A Igreja Adventista lançou um livro com o título Eventos Finais, que é, na verdade, assim, um compilado de textos da senhora Ellen White, onde eles colocam as passagens numa determinada ordem que dá a entender aquilo que ela não disse. Então, a ideia que aquele livro passa é assim: a Igreja Adventista, uma época apostatou, mas depois ela se arrependeu, aí ela se ergueu novamente e hoje ela está bem. A realidade era outra. O que nós fizemos neste material? Pegamos os mesmos textos, só que colocamos em ordem cronológica, em ordem de data, para a verdade aparecer, né? E aí aparece aquilo que era escondido. Na verdade, houve uma apostasia, e Deus falou por meio dela que, inclusive, Ele levantaria outra igreja, outro ministério. E aqui estamos nós. Amém? Então isso vai explicar por que nós estamos aqui hoje, né? Esse material já está disponível também para os irmãos, nós trouxemos vários ali. Esse material custa R$19,90, preço de lista, tá? Existe um desconto para evangelismo também. Aí, irmãos, perdão. Esse material aqui, nós já tínhamos ele desde o ano passado. Isso aqui tem a ver com a mensagem de saúde. As receitas que estão aqui, todas elas prevêem o uso de alimentos aprovados pelo Senhor. Esse material, eu acredito que ele vai fazer muito bem para aqueles que gostariam de ter uma orientação quanto à cozinha saudável, e ele vai muito em linha com o que é corretamente ensinado, digo eu de passagem, até pelos adventistas da Reforma. Nesse aspecto eles procuram seguir, né? Tem os seus erros, tudo bem, não vou aqui avalizar essa igreja, mas aquilo que é certo a gente deve reconhecer, né? Então, este material segue os padrões do Senhor. No ano passado nós tínhamos uma AMAR, que estava feita com o pessoal que produziu este livro, então não podíamos fazer o nosso preço. Graças a Deus, Deus operou, o projeto deles lá não deu certo e eles acabaram que tiveram que abrir as exigências. Então hoje nós não estamos amarrados em preço. Esse livro, portanto, hoje, ele pode ser adquirido por R$49, tá? É um livro de receitas todo ilustrado, capa dura, serve para a mulher colocar na cozinha, inclusive quando está fazendo o seu trabalho. Oi? Ah, isso, esqueci de colocar, né? Ele é feito em papel crochê, que é mais difícil de molhar, de manchar, de amassar, enfim, é todo trabalhado já. Próprio para a cozinha. E é próprio para a cozinha, bem lembrando, né? E irmãos, temos mais alguns aqui. Este livro, Passos para Cristo, quem já leu, recomenda, tá? Esse material é fantástico. Ele fala sobre a nossa experiência com Jesus, o caminhar da fé. Quem não leu, aproveite a oportunidade. Eu sei que quase todos aqui já conhecem esse material, só estou passando para dizer que nós temos esse material na editora. Quem quiser, use para fazer o trabalho. R$19,90 é o preço de lista, para evangelismo é R$9,90. Tá? A gente faz um desconto de 50%. Aí nós temos os materiais de profecia, que eles já são de linha, por assim dizer. O Apocalipse Revelando o Futuro é um livro que os irmãos conhecem, ele discorre sobre 7 capítulos diferentes sobre profecias.
tanto do livro de Daniel quanto do livro de Apocalipse. Este materialzinho chama-se O Futuro Revelado. Então, a ideia do material é encaixar as profecias de forma a apresentar até quase uma narrativa dos eventos finais, daquilo que vai acontecer. Tem gente que prefere estudar assim, até porque há muitas profecias de Apocalipse e Daniel que falam do mesmo período, mas cada uma aborda um detalhe. Então, a ideia aqui é a gente entrelaçar pelo menos duas delas. Este material entrelaça as trombetas de Apocalipse 8 e 9 e Apocalipse 17. Daniel 12. Esse material cada vez mais tem gerado interesse, inclusive foi motivo de uma irmã entrar em contato conosco esta semana. Ela disse que queria fazer um trabalho de evangelismo com este material. É uma profecia que os irmãos devem conhecer antes do tempo de angústia. Por quê? Porque ela fala daquilo que nós vamos enfrentar e fala quanto tempo vai durar. Ok? Não vou entrar em mais detalhes, mas acredito que seria interessante os irmãos estudarem este material. Eu vejo que é o seguinte, antes não era muito fácil de entender o significado desta profecia, o pessoal tinha muita dificuldade, mas eu tenho visto que nos últimos anos as pessoas têm tido não só mais fome, como também têm tido mais facilidade de compreender. Eu vejo que nós estamos nos aproximando do cumprimento. Portanto, irmãos, aproveite. É uma luz que Deus nos deu faz mais de 10 anos. Esse material foi escrito em 2002, né? Nós já estamos em 2016. Mas até agora, nada do que está escrito aqui caiu. Então, dá para ver que Deus realmente esteve abençoando o trabalho. Amém. Este material é específico sobre as 7 trombetas do Apocalipse, os 7 avisos do fim. A proposta dele é um estudo de verso a verso dessa profecia, que abrange os capítulos 8, 9 e 11 de Apocalipse. Quem já leu, conhece o conteúdo, recomendo também. Você que está nos assistindo também pode solicitar. O sistema é sempre o mesmo, tá? O preço de lista é R$19,90 e o preço para evangelismo R$9,90. Agora, irmão, desculpa, eu estou aqui falando diante da câmera, então é importante a gente relatar isso, né? Irmãos, a gente cuida com a malandragem até na obra de Deus. Então, assim, você ligou, pediu um livro, falou que é para evangelismo, poxa, justifique, né? Senão fica complicado, né? O certo é, preço de evangelismo é por quantidade, né? A pessoa vai pedir um livro só de um, aí complica. A menos que seja alguém que já esteja fazendo evangelismo, a gente já conhece o trabalho e tal, aí é diferente, claro, a gente confia, né? Mas, poxa, você nunca apareceu, desculpe o termo, caiu de paraquedas aqui, está pedindo material. Irmãos, a gente não pode ser sem critério, tá certo? Então vamos compreender bem as coisas. Este material aqui traz conselhos úteis para o relacionamento matrimonial, o casamento. Quem tem interesse pode solicitar. É um material, uma brochura, custa apenas R$5. Aquele que gostaria de ter os conselhos, solicita também. E para finalizar, nós temos esse materialzinho aqui. Foi desenvolvido para nós podermos nos chegar a quem é empresário, quem tem estabelecimento, para a gente poder fazer o evangelismo. Ele passa a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse, usando apenas textos escritos por Salomão, livros de Provérbios e Eclesiastes. Por isso o título é Provérbios de Salomão. É um bloquinho de notas. Então, cada dia que a pessoa tirar um para rabiscar, ele vai ter uma parte da mensagem, e se ele tirar todas as folhinhas, recebeu o evangelismo. Né? De uma forma ou de outra, a palavra vai. Amém? Amém. Então, irmãos, esse material vai estar disponível, já está lá fora, os irmãos viram previamente. Você que está nos assistindo, pode entrar em contato, solicitar. Nós temos um site específico que apresenta os materiais. Eu vou dar para você agora a referência. advertenciafinal.com.br/loja. Aí você vai direto. Ou então, entra no nosso site, tem a opção lá, você vai acessar a nossa loja virtual. Amém? Sim? Os DVDs. Ah, sim, perdão. Nós temos também DVDs e CD de música. Eu esqueci, nem trouxe aqui o CD de música. Pode trazer lá, por favor. Irmãos, é porque assim, eu não tenho nenhuma pretensão como cantor, então passa mesmo. A gente se preocupa na palavra e esquece, né? É disso aí, né? Eu sei que normalmente a pessoa faz o contrário, né? Traz e tal. Mas, enfim, né? Aquelas músicas ali, irmãos, Deus me deu durante 10 anos de experiência cristã.
né, e elas apresentam o amor de Deus revelado no sacrifício de Cristo Jesus. Ok, bem lembrado, né? Olha, minha esposa está mais atenta que eu. Amém. Então está aqui, irmãos, esse CD de música, tá? Ele tem 10 canções, 10 hinos que apresentam o amor de Deus manifesto no sacrifício de Cristo Jesus. Se você entende que há uma pessoa próxima de você que pode ser alcançada pela música, talvez não poderia ser alcançada de outra forma, né, irmão Marcos? E Deus pode operar por esse intermédio. Então, entre em contato. Também temos os dois formatos. Tem o material para preço de lista e tem o preço de evangelismo. Preço de lista R$19,90, evangelismo R$9,90. Amém? E temos também alguns DVDs. Este ministério não tem se focado muito na questão de DVDs. Nós temos trabalhado mais no material impresso, porque acreditamos na palavra impressa, e outra porque, se for para produzir DVD, né, sem a devida qualidade que o Senhor merece, melhor a gente não fazer por hora, a gente deixar um pouquinho para mais tarde, certo? Então também em respeito a quem vai assistir. Na qualidade que você já assiste, que é isso aqui, né, um fundo como esse, aí você pode entrar pelo canal do YouTube, assiste lá, tem a forma de fazer o download, pega o vídeo, faz o trabalho, né? Mas, no mais, a palavra impressa é que vai avançar. Mas temos sim alguns DVDs para fazer evangelismo. Temos um que fala, podemos dar crédito à Bíblia? Esse é bom para trabalhar com ateu, com quem tem dúvidas com respeito à palavra de Deus. Eu acredito que esse seria recomendável. E temos um outro DVD que fala sobre Apocalipse 17. Há outros temas, mas aí você pode ver na loja virtual, ok? Você entra na internet, vê lá, se há algum tema que te interessa, você solicita. Eu sei que há muitos, são mais de 100 títulos lá, não vou citar todos aqui, só vamos dizer que existem os títulos, né? Então, meus queridos irmãos, nós temos um ano pela frente. Nós temos o privilégio de fazer uso dos materiais que foram feitos até agora. E claro, nós vamos estar abertos sempre às sugestões e contribuições dos irmãos. Então, eu sei que por vezes, né, Deus move um ou outro a fazer algo, entre em contato. Vamos trabalhar em equipe para que a gente consiga chegar até essas almas que estão precisando do pão da vida. Amém? Amém. Convido os irmãos para que se ajoelhem e vamos orar a Deus para encerrar a reunião, cada um vai poder buscar o material que interessa. Santo e bom Deus, que nos altos céus habitas, nós queremos suplicar que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha dar poder a esta pequena igreja, que o Senhor venha abrir as portas para que esse esforço que foi feito até aqui, ele possa resultar em muitas almas ganhas. Ao olhar por isso que foi feito até agora, parece que é tão pouco. E nos sentimos como aqueles obreiros inúteis que não fizeram mais do que cumprir o seu dever. Pedimos a Deus que o Senhor abra portas para que muito mais possa ser realizado. E também a Deus, para que este material ele chegue às mãos dos interessados. No momento em que o mundo está recebendo uma nuvem de trevas, onde falta o amor, falta a ética, falta a moral, o Senhor nos deu o verdadeiro pão. Portanto, ó Deus, abra as portas para que possamos entregar este pão aos que precisam. Amém. Fortalece a tua pequena igreja, guia-nos na tua paz e dá-nos, Senhor, sucesso neste ano, para que no próximo muito mais pessoas tenham se agregado a este pequeno retiro. Amém. E possam também estar preparando-se para o breve encontro com Jesus. Amém. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Vamos agora